Se você está assistindo a esse vídeo 10, 20 ou até 100 anos no futuro, eu quero te dizer que nesse exato minuto em que eu falo, eu, minha família e os seguidores desse canal, todos nós estamos vivenciando o que é até o momento a pior pandemia do século, a da Covid-19. Estamos em agosto e não lembro mais quantos meus pêsames eu já falei. Quando parei de contar tinham sido 7. Algumas pessoas sofreram perdas em suas famílias ou círculos de amizades. Outras tiveram a sorte de nem ter visto o quanto esse vírus pode ser realmente terrível. Vejam bem, eu sou arqueóloga, o meu trabalho em grande parte está em estudar pessoas que se foram há muito tempo. Dentre elas, aquelas que faleceram em antigas pandemias e epidemias. E às vezes me pego pensando, nós entramos para a história agora, uma história bem ruim. O mais terrível é perceber ao vivo o quanto a história acabou se repetindo tão terrível e drasticamente. Aprender com o passado para não errar no futuro, eles disseram. Obviamente não aprendemos nada. Medo, melancolia, desdém e negacionismo. Eu sinto que essas são as palavras mais imperativas do momento. O que fizemos para merecer tal castigo? Vi uma mulher questionar bem no início da pandemia. Epidemias caminham com os humanos desde o momento em que começamos a viver em grupos e a domesticar animais. Isso é fato. E quando começamos a ficar cada vez mais numerosos e a cruzar os oceanos, o que eram antes surtos regionais começaram a tomar uma escala global, ou seja, tornaram-se pandemias. Hoje, assistindo TV ou navegando pelas redes sociais, nós vemos como o mundo tem reagido à doença, e a nossa reação a ela estará disponível para a posterioridade. Mas e aquelas que ocorreram no passado? Existem algumas formas de enxergarmos antigas epidemias. Uma delas são em sítios arqueológicos, outras em museus e obras de arte. Através delas, é possível realizar reflexões dentro de um campo da arqueologia chamado arqueologia das práticas mortuárias, também conhecida como arqueologia funerária. A arqueologia das práticas mortuárias é uma ramificação da arqueologia que, dentre várias coisas, tenta entender os simbolismos que os vivos associam à morte. Ela sugere que, por exemplo, os funerais são eventos cheios de intencionalidade, com o propósito de evidenciar a memória do falecido, e que os cemitérios podem contar muito sobre as pessoas tanto do passado como da atualidade. E agora vem a parte que vocês irão adorar. É possível estudar também o caráter ritual dos funerais e as representações e simbologias da morte em cada sociedade. Daí, quando entramos no campo da história da arte, vejam só, podemos identificar detalhes simbólicos que retratam a forma como as pessoas de uma determinada época enxergavam a morte. Isso era, como ainda é, algo extremamente normal. Afinal, os anseios e dúvidas em relação à morte permeiam todas as sociedades do passado e do presente. Isso é natural da nossa humanidade. O que será de mim? Muitos perguntaram antes mesmo de eu e você nascermos. E muitos artistas colocaram seus questionamentos em relação à morte em suas obras. Porém, imaginem em um ambiente de guerra ou uma epidemia onde a morte torna-se um evento extremamente comum. Arte, falando da maneira mais clichê possível, é uma forma de expressão e uma forma de comunicação. Lembre-se que há mais de 150 anos não existiam câmeras fotográficas. Esculturas, pinturas e rabiscos eram a forma de registrar sentimentos, mensagens e acontecimentos históricos. E a arte das várias sociedades ao redor do mundo e das mais diferentes épocas sempre trouxeram em algum momento o retrato de pessoas doentes ou com algum quadro clínico em comum. Um exemplo é o quadro O Último Julgamento, de Bernard van Orley, que datado da Idade Média da Europa, em seu canto inferior direito tem a representação de um leproso segurando a típica sineta, usada para acusar a presença de alguém com essa condição médica. E mais à sua frente está um amputado, sem contar o moribundo um pouco mais a fundo. Ou a muito mais antiga estela egípcia que representa o sacerdote Remi, que viveu durante a 18ª dinastia e que provavelmente foi uma vítima da poliomielite. A morte também é um tema comum. Um exemplo de obra com uma proposta mais alegórica, mas não menos cruel, é O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel.
Essa imagem foi pintada possivelmente em 1562 e possui muitos elementos que apontam a calamidade, como a paisagem em chamas e esqueletos assumindo o papel de ceifadores, executores. É um verdadeiro salve-se quem puder. A mensagem é clara. Estamos entregues, não há esperança nem mesmo para reis. Então, será possível que antigas epidemias tenham sido registradas em tinta de forma vívida e visceral? A resposta? Sim. O que você sente quando vê essa imagem? Sempre que eu a olho, o que me prende logo de cara são as expressões das pessoas, o ar de pesar. É simplesmente muito triste. O que vocês estão vendo é uma representação da peste bubônica, que na Idade Média era chamada vulgarmente de peste negra. Aí é uma representação do que ocorreu na cidade de Tournai, na Bélgica. Essa ilustração faz parte das Crônicas de Guillemot, publicada em 1349. Atualmente, essa obra encontra-se na Biblioteca Real da Bélgica. Ela é extrema e dolorosamente óbvia, deixando clara a dor dessas pessoas que precisam enterrar aqueles que possivelmente eram indivíduos de sua comunidade. Hoje nós temos essas pilhas também, mas ao contrário dos cidadãos de Tournai, que precisaram enterrar seus vizinhos, amigos e parentes com suas próprias mãos, nós terceirizamos esse trabalho. A nossa dor é distante e o nosso descontentamento só dura até o próximo retweet. Outro detalhe interessante, vemos uma dupla segurando não um caixão, mas um cadáver somente enrolado por uma mortalha. Essa ilustração mostra bem que aqui a classe e o gênero não importam, já que epidemias não escolhem suas vítimas. Imagine o que se passava na cabeça das pessoas do passado, enfrentar uma doença tão terrível que devastou cidades e ainda sem entender nada sobre ela. Deveria ser desolador. Então, não foi difícil acusar alguém pelas pestes, e na cabeça deles só poderia ser os seus rivais econômicos e com convicções diferentes, os judeus. Ao longo dos surgimentos das epidemias da peste bubônica, judeus eram executados com requintes de crueldade. A acusação? Ter fabricado a doença. Às vezes realmente não aprendemos com o passado, afinal, é mais fácil acusar rapidamente um rival econômico e ideológico do que focar na imunização das pessoas. E realmente não imagino o quanto era assustador para as pessoas dos séculos passados ter que conviver com um inimigo invisível, que levava silenciosamente vizinho a vizinho. Analisando documentos históricos, sabemos de casos de vilas inteiras que, por conta de surtos de alguma praga, acabavam tornando-se desertas, as verdadeiras personificações do que chamaríamos de cidades fantasmas. O pintor Arnold Böcklin deu uma face para esse inimigo invisível. Em 1898, pintou o quadro Praga, onde personifica a morte montada em uma estranha criatura alada, enquanto ceifa toda uma vizinhança. A morte tem uma feição cadavérica e um olhar vazio focado em nada especial, enquanto deixa para trás uma pilha de corpos. Pilhas de corpos são um tema frequente, assim como esqueletos caminhantes atacando aos vivos que desolados assistem ao fim. São imagens assustadoras, mas não mostram tanto o lado mais humano das epidemias, como a obra de Guillemot ou a de Edvard Munch. Você provavelmente conhece uma das obras mais famosas de Munch, O Grito, mas ele fez um autorretrato tocante em 1919. Ele foi um dos contaminados pela gripe espanhola, pandemia que assolou o mundo entre 1918 e 1920. Munch conseguiu sobreviver e fez até um segundo autorretrato, se mostrando agora curado. Porém, essa não foi a sorte de outras milhares de pessoas. A gripe espanhola pode ter causado cerca de 100 milhões de mortes. Nós nem fazemos ideia do número exato. Pessoas morriam em hospitais de campanha ou isoladas em casa sem a possibilidade de um último adeus a parentes que estavam distantes. Esta é uma obra de Egon Schiele. Ele pintou esse quadro em 1918, e após a sua morte foi criada toda uma mitologia de que ele retrata o próprio artista, sua esposa e seu bebê. Seria um retrato melancólico de uma família que pouco tempo depois seria arrasada pela pandemia. Porém,
embora alguns historiadores de artes reconheçam que este seja um autorretrato de Chile, a mulher aos seus pés não trata-se da esposa dele, e provavelmente esse não seja um quadro a ver com a pandemia da gripe espanhola que assolou o mundo a partir daquele ano. Mas por que eu coloquei esse quadro aqui? Querida mãe Chile, Edith pegou a gripe espanhola há 8 dias e está com pneumonia. Ela está grávida de 6 meses. A doença é muito grave e com risco de morte. Estou me preparando para o pior. Esse é um trecho da carta que o pintor escreveu para sua mãe. Ele e sua esposa estavam contaminados pela gripe espanhola em 1918. A Edith morreu 2 dias após o envio da carta, no dia 28 de outubro, e Egon dias depois, em 31 de outubro. E o bebê nunca nasceu. Embora seja um mito que Chile tenha pintado esse quadro enquanto estava contaminado e idealizado um futuro que não existiria, a carta de despedida para sua mãe é um dos muitos retratos de como epidemias podem destruir vários futuros, histórias e sonhos. Antigas epidemias têm várias faces e várias histórias que foram entregues ao anonimato, mas as obras de arte podem renegar ao menos alguma justiça à dor dessas pessoas do passado. Quando nós, arqueólogos, olhamos a morte não de uma perspectiva biológica, mas também cultural, podemos ter muito mais detalhes sobre o passado, como organização social, aspectos ideológicos, religiões. Mas aqui, além disso tudo, além do fato iminente da existência de pragas que assombraram vários grupos sociais, temos o registro da dor, da tristeza e solidão. E estamos aqui para dar voz a essas pessoas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir e siga o meu Instagram e o Instagram da Sandrine, que foi quem ilustrou todo esse vídeo e quem fez a revisão do roteiro. E se possível, torne-se um dos nossos apoiadores aqui no YouTube através do Seja Membro ou através do nosso Catarse. O link para ambos está no nosso comentário fixado e também está na descrição. Falar de epidemias e da arqueologia das práticas mortuárias não é muito bem visto aqui no YouTube. E esse vídeo pode acabar sendo desmonetizado, pois é, o nosso drama diário. E você quer entender mais sobre antigas epidemias? Assista ao nosso vídeo Qual a mais antiga epidemia? E por favor, lave sempre as mãos. E se possível, fique em casa. E se sair, use a máscara corretamente e não se esqueça de usar o álcool em gel toda vez que tocar em algo. E mantenha a distância de cerca de 2 metros das pessoas na rua. Lembre-se que sua vida, a vida dos seus parentes e amigos são muito preciosas. E uma curiosidade final, no meio desse vídeo eu mostrei essa ilustração. Ela foi feita por Hartmann Schedel e trata-se de uma xilogravura das Crônicas de Nuremberg de 1493. Ela não tem relação com epidemias, mas trata-se de uma imagem que retrata judeus executados pela suposta profanação da hóstia. Bom, agora eu vou ficando por aqui de verdade. Até mais, se cuidem e a sua vida é preciosa.